Agora estamos apresentando a segunda parte do projeto Deusas Indígenas. Essa deusa é a deusa Jaci, a deusa Lua. Jaci é a divindade protetora das mulheres, dos amantes e da reprodução. Um dos seus papéis é despertar a saudade no coração dos guerreiros e caçadores, apressando a volta para suas esposas. Ela é filha de Tupã e Jaci também é esposa de Guaraci, o deus Sol. O nome da deusa Lua vem do Tupi, da palavra Tupi-Laci, que significa mãe dos frutos. Segundo a lenda, ela foi criada por Tupã, o grande criador e deus dos trovões e relâmpagos. Tupã criou Jaci para ser a rainha da noite e trazer suavidade e temor para os homens. Mais tarde, Tupã foi pego pelo seu charme e, no final, acabou se apaixonando por ela. Outra lenda diz que Jaci, na verdade, foi criada por Guaraci ou Coaraci, o Sol.
Outra lenda conta sobre o amor de Guaraci e Jaci. Jaci era irmã e amante do deus Sol, Guaraci, ou Coaraci. Um dia, Guaraci estava muito cansado e por isso teve que fechar os olhos para descansar um pouco. Com os olhos fechados, tudo foi abraçado pela escuridão e então, para iluminar tudo enquanto ele dormia, ele criou a lua, Jaci. Jaci era tão linda que Guaraci logo se apaixonou por ela. Infelizmente, quando ele abriu os olhos para admirar a lua, ela sempre desaparecia.
Então ele criou Rudá, o amor, em seu mensageiro, para que ele pudesse dizer a Jaci o quanto ele a amava. Além disso, Guaraci criou as estrelas, seus irmãos, para estarem com ela enquanto ele dorme. Existe mais uma lenda que diz que Jaci estava vagando pela floresta amazônica quando viu Guaraci. Ele era um guerreiro bonito, com os olhos de fogo, pele dourada e uma energia radiante. Guaraci observou Jaci e caiu em amor com sua beleza prateada e sua timidez. Conforme eles declaravam seu amor um pelo outro, Guaraci começou a queimar com tal paixão que ele percebeu que estava colocando a terra em perigo. Ao mesmo tempo, Jaci estava tão dominada pelo amor que ela começou a chorar lágrimas de felicidade que quase inundaram a terra. Incapazes de controlar suas emoções, Jaci e Guaraci decidiram que seria perigoso demais eles ficarem juntos. Relutantemente, eles concordaram nunca se encontrarem no mesmo local novamente. Guaraci logo esqueceu Jaci, que se certificou de nunca aparecer antes que Guaraci durma. No entanto, Jaci ficou tão inconsolável que ela chorava todas as noites. Suas lágrimas escorriam sobre as folhas das árvores, formando poças no chão da floresta e descendo pelas montanhas, criando assim o grande rio Amazonas.
outra lenda também, fala sobre a Vitória Régia. Mesmo doente, a Índia Nayá não havia uma noite que não fosse ir buscar a lua. Numa dessas vezes, a Índia caiu cansada à beira de um igarapé. Quando acordou, teve um susto e quase não acreditou. O reflexo da lua nas águas claras do lago a fizeram exultar de felicidade. Nayá, em sua inocência, pensou que a lua tinha vindo se banhar no lago e permitir que fosse tocada. Finalmente estava ali, bem próxima de suas mãos. Nayá não teve dúvidas, mergulhou nas águas profundas, mas acabou se afogando. Jaci, vendo o sacrifício da indiazinha, resolveu transformá-la numa estrela incomum. O destino de Nayá não estava no céu, mas nas águas, a refletir o clarão do luar. Jaci transformou-a na Vitória Régia, que sempre dança com as estrelas e com a lua, quando os lagos refletem o céu em todo o seu esplendor. Essa tela tem 1,50 m e ela é também com tinta acrílica e tinta óleo. Boa parte feita com tinta óleo.
Como vimos anteriormente no outro vídeo, as pinturas corporais são as marcas de muitas etnias indígenas. Elas diferenciam clãs e famílias. As tintas são feitas de elementos naturais, como urucum, jenipapo e açafrão. A diversidade de formas e cores pode ser vista durante os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, em Palmas. Esses povos carregam no rosto a identidade. A pintura corporal tem tanto sentido para os indígenas que expressa o que o indivíduo representa no grupo e até o estado civil, como tínhamos visto no último vídeo. Mas a mistura mais comum que define os traços é feita de urucum e jenipapo. As pinturas são diferentes para cada ocasião, como comemorações ou rituais sagrados. Existem também desenhos que demonstram sentimentos, desde os mais felizes até os de revolta e indignação pelos diversos problemas enfrentados pelos povos e etnias. A pintura da onça no rosto simboliza indígenas guerreiros e também amor e paz. O jenipapo, fruta bastante apreciada pelos indígenas, é retirada verde e seu líquido é extraído. Em contato com a pele, se transforma em uma tinta preta. Dependendo do tamanho do desenho e da quantidade de tinta, a pintura pode ficar no corpo por até 4 dias. Cada povo tem sua própria pintura. Elas nunca são iguais. Segundo o cacique da etnia Puicuro, Iakalu Puicuro, é como se fosse a roupa dos indígenas. Vem de muitos e muitos anos. A pintura é a roupa para a gente, diz ele. Como homem branco, estou usando roupa.
A arte indígena é um sofisticado meio de comunicação e estética, que informa aos demais sobre a diferença da qual emana a força, a autenticidade e valores das nações indígenas. Exibir as marcas tribais é indicar a resistência ao sistema opressor. Lembrando que o nome Jaci vem do tupi Yaci ou Laci. Este nome significa mãe dos vegetais. Então, essa deusa tem uma ligação muito forte para os indígenas sobre as plantações e sobre a alimentação, né? O que tem muito a ver, a lua tem muita influência sobre a agricultura, né? Então eu fiz questão de colocar o milho, né? Porque ele praticamente todas as etnias acho que plantam o milho, né? Serve de sustento para as etnias. E também coloquei folhas de mandioca, que eu acho que todas as etnias plantam mandioca, ou quase todas. Né? Acho que é o mais conhecido dos indígenas. Com técnicas criadas pelos índios, a raiz da mandioca dá origem a diversos produtos que até hoje compõem a mesa do brasileiro, como a farinha, o beiju, pirão, tucupi, etc. A produção de farinha de mandioca, o mais importante dos subprodutos da planta, era um trabalho essencialmente feminino. Depois de arrancar as raízes, as índias ralavam o alimento em uma espécie de prancha, de madeira cravejada de pedras pontudas. A massa resultante era então passada no tipiti, instrumento de tranças vegetais, feito para escoar a manipoeira, caldo venenoso. Este caldo tinha um ácido cianídrico. Então, a mandioca é levada a grandes panelas de barro sobre o fogo. Sem parar de mexer, as índias deixavam a massa ser cozida até atingir o ponto desejado. Era o acompanhamento indispensável de carnes, peixes, frutas. Havia dois tipos principais: a farinha fresca, que durava somente 3 dias, e a chamada farinha de guerra, que deixada torrar bastante no fogo, durava mais de 1 ano. A farinha de guerra ganhou esse nome por integrar o farnel das expedições guerreiras, tanto de índios quanto de portugueses. Outra curiosidade é a forma de consumo da farinha pelos índios. Foi apelidada pelos europeus de arremesso. Isso porque eles pegavam a farinha com os dedos, fazendo um punhado, e atiravam na boca, sem deixar cair um grão sequer.
Deusa Onça. Essa divindade se chama Kianumaka Manã. É uma deusa de liberdade, uma deusa guerreira. Possui um espírito livre. Carrega consigo a força das onças pintadas e também abençoa as batalhas dos índios. Ela é a protetora das matas e dos animais. Amanassi, deusa da chuva. Essa divindade é uma das mães da natureza, a mãe da chuva, que molha as plantações e renova a vida. Essa é uma tela média pequena e ela é, na sua maior parte, feita com tinta acrílica e também um pouco de tinta óleo. Agora, como não podia esquecer da nossa guerreira Puraci, em diversas lendas, é dita como uma corajosa índia que enganou o monstro Monai, para que ela pudesse matar ele e seus irmãos, pois todos eram seres amaldiçoados pela deusa Jaci, por conta do pecado de Tal e Kerana. Monai gosta de roubar e esconder o produto de seus roubos em uma caverna. Suas incursões contínuas em aldeias provocou uma grande discórdia entre o povo,
pois eles se acusavam mutuamente pelos roubos e sumiços misteriosos dos seus pertences. Certo dia, cansados das ações de Monai e de seus irmãos, os habitantes se juntaram para pôr fim às suas ações. A bela Poraci ofereceu para realizar a missão. Ela convenceu Monai, que estava apaixonada, e que antes dele celebrar o casamento, ela queria conhecer os seus irmãos. O Senhor dos Campos deixou Poraci sobre os cuidados do seu irmão Teju Jaguar e saiu para buscar o resto dos seus irmãos. Quando ele finalmente reuniu todos, eles começaram a reunir o ritual do casamento. Quando os irmãos ficaram completamente embriagados, Poraci tentou fugir da caverna, que era fechada por uma enorme pedra. Monai, percebendo a traição, impediu a saída da garota e a jogou de volta para a caverna. Poraci gritou para alarmar as pessoas que estavam esperando do lado de fora e, sabendo que não conseguiria escapar, ordenou que queimassem a caverna, mesmo com ela dentro. Em troca do sacrifício de Poraci, os deuses elevaram sua alma e a transformaram em um pequeno, mas intenso ponto de luz, a estrela d'alva. Desde então, os deuses destinaram o espírito de Poraci a acender a luz da aurora. Muito linda a história dessa guerreira. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até mais.